Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. O tema de hoje é um tema que vem chamando a atenção de povos do mundo inteiro, a ponto da Unesco se pronunciar, e é um tema importante porque tem a ver com a nossa identidade nacional, nossa identidade brasileira, mas também para a gente pensar qual é o nosso lugar no mundo e que mundo é esse que a gente, enfim, vem habitando, vem trabalhando, vem refletindo, vem construindo. A gente vai falar sobre a importância da preservação das línguas indígenas. Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 7.000 línguas indígenas em todo o planeta. De acordo com os dados divulgados durante o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas em 2018, 40% destas línguas faladas no mundo inteiro correm um risco de desaparecer. E com elas, sistemas de conhecimento que integram a diversidade cultural humana. Ou seja, se essas línguas deixam de ser faladas, por exemplo, maneiras próprias de pensar, de se comunicar, tradições, valores se perdem e a humanidade, de uma maneira geral, sai prejudicada nesse contexto todo. Por isso, a Unesco declarou 2019 o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Mas o que leva um povo a deixar de falar a sua língua ancestral, a deixar de falar a sua língua mãe? Quem conversa conosco sobre esse tema é José Carlos Levinho, diretor do Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, José Carlos. E Shang Wang, falei certo? A pronúncia certa? Certo. Antropóloga, consultora da Unesco e gestora de projetos de salvaguarda de línguas indígenas do Museu do Índio. Seja muito bem-vinda também ao Hashtag Educa. Para a gente começar, porque a gente fica falando de língua, as pessoas, nossa, mas é uma coisa, um idioma acaba substituindo o outro no mundo globalizado, por que essa discussão é tão importante? Para a gente poder entender, é bom que tenham dois antropólogos aqui, o que é a língua? O que a língua representa para um povo? Bom, pode começar e a Shang complementa. Bom, como você como já indicou, a língua ela representa a identidade de um povo, né? Entre outras questões, né? Essa é um aspecto central, né? Para qualquer sociedade. Ou seja, você vai manter a sua identidade, né? Significa preservar o seu conhecimento, conhecer os valores e a forma como você transmite isso, né? É óbvio que a língua não é o único aspecto, né, que compõe de um povo. A identidade de um povo, mas ela é um aspecto central, porque a forma de você aprender o mundo, a forma de você perceber o mundo, né, ela que vai estruturar isso, né? Como é que você organiza, classifica as coisas, né, que é diferente, né? Um chavante, né, lá do Mato Grosso vai, né, organizar e pensar, né, um mundo de forma diferente do que eu faço. Vou dar um exemplo assim simples. Quando a gente organiza um acervo fotográfico, né, nos projetos que nós desenvolvemos com os índios, né, nós perguntamos, poxa, né, fizemos essa experiência com os Wayampi do Amapá, aqui nós organizamos a foto por autor, ambiente, contexto, planos. E vocês, né? Aí ele falou assim, por nome, né? Eu organizaria só pelo nome das pessoas que estão na foto. Mas a principal maneira de aprender isso de aprender aquelas informações, né? Se dá através de uma maneira de enxergar as coisas que é diferente da minha. Como que isso se dá? É uma construção de pensamento própria e que vai falar dessa pessoa que vai constituir um povo, né, do seu lugar no mundo, não é, Shang? Exatamente. Eu lembrei de um exemplo para a gente perceber como a língua, né, a língua molda o mundo, molda como aquele sujeito, né, membro daquele povo enxerga o mundo. Por exemplo, nas tribos esquimó, que são línguas indígenas, né, eles têm cerca de 12 termos para designar neve. O que nós temos são uma palavra, neve. Eles têm
a neve mais molhada, a neve mais já seca, a neve recente, a neve acumulada. Então são formas de perceber o mundo, de compreender o mundo que são permeadas pela língua, né? Então, por isso é tão importante essa questão e a Unesco declarou isso para chamar o Ano Internacional das Línguas Indígenas, para chamar a atenção da população no mundo, né? Que, assim, 90 e tanto por cento da língua, da população no mundo falam cerca de 10% das línguas. As outras 90% das línguas são faladas por cerca de 4, 5% da população. E as línguas indígenas, em sua maioria, salvo assim, poucas exceções, são línguas ágrafas, não tem um sistema de escrita, né? Então, isso torna as línguas indígenas muito vulneráveis. Porque então, vai passando de tradição oral. Então se eu deixo de falar... Isso. Então, por isso que nós temos esse projeto de salvaguarda das línguas, das culturas dos povos indígenas, né? Então, aquelas histórias, né, que são contadas, se a gente não... então, a gente vai lá gravar, né, registrar as histórias e fazer as pesquisas, né? Os nossos pesquisadores cumprem esse papel de documentar para salvaguardar para as futuras gerações e com isso também estamos assim promovendo que esse conhecimento, né, esse patrimônio seja valorizado para eles, por eles e pela população daqui de fora, do público em geral, né? E reconhecido, né? Complementando um pouco o que a Shang falou, nós temos assim um sistema de conhecimento, né? Ela exemplificou a questão da neve, mas temos aí, né, conhecimento sobre o meio ambiente, exatamente, conhecimento sobre os animais, conhecimento sobre o uso do solo, né? Que, na verdade, nós nos apropriamos muito desse conhecimento. Só que isso não fica, não é, né, o registro sobre isso, o manejo de diversas plantas, né, que são, né, utilizadas por eles, né, e que seriam importantes, inclusive, aprendermos esse conhecimento para dar sustentabilidade né, e fazer uso, muitas vezes, medicinais, econômicos, né, pela indústria de alimentos, né, e pela recuperação, manutenção de solo, etc. E, ressaltando um pouco o que a Shang falou, que como são povos cujo registro é oral, né, eu me lembro, né, de que esse registro oral é traduzido, ele é transmitido, né, através de, né, de reuniões no centro da aldeia, de reuniões em casa, da transmissão de encontros, né, ou do dia a dia. Lembrando um pouco o que você falou inicialmente, por que há esse processo de desaparecimento, eu vou dar um exemplo, né, que é uma experiência minha, que em 1980 eu chego no Brasil Central, né, junto aos Pareci, né, eles viviam e vivem até hoje em casas de palha enormes, várias famílias, e chegava à noite, né, nos reuníamos para comer e eles ficavam conversando, né, um conversava com o outro na rede, e essa conversa durava até 2, 3 horas da manhã. Para a gente era uma coisa assim extenuante, né, porque não paravam de falar, na língua. No ano 2000, 20 anos depois, né, 2001, eu fui fazer um trabalho nessa região e voltei para o mesmo lugar. Lá estava a casa de palha, mas com uma diferença. Do lado tinha uma parabólica, uma antena parabólica, e dentro da casa, à noite, já não tinham mais várias redes de pessoas falando. Estavam lá uma televisãozinha e uma mãe, né, com roupas tradicionais, né, com uma tipóia, amamentando, assistindo televisão.
A novela. A novela. A novela. Então, assim, isso, obviamente, É uma pressão muito é uma mudança, né, muito forte. E aí a transmissão, toda aquela transmissão de conhecimento, de valores que existiam. Agora, é um processo, o contato, as informações é um processo importante para todos nós, né? Só que esse processo ele tem que ser mediado, ou deveria ser mediado, né, por estudos, por desenvolvimento de trabalhos, para que aquele conhecimento que é importante, né, que aquele povo demorou, sei lá, 5.000, 6.000 anos para desenvolver, não desapareça. Isso que você está falando é importante, está me lembrando aqui algumas coisas. Se a gente for para a região norte do país, talvez isso seja mais forte quando a gente vai não ver o peso da vida, no Pará, entra naquele mercado e você vê aquelas garrafadas todas, aquelas misturas todas, que tem a ver com a cultura do lugar e é passado mesmo, né, de geração a geração, oralmente, aquilo tudo. Eu estava lembrando, eu não consigo me lembrar agora que região especificamente dos Estados Unidos, mas em algumas universidades, já que tem graduação médica e hospitais, tem abertura para cursos de medicina com base nos indígenas, porque tem todo um trabalho fitoterápico feito a partir enfim, das ervas da região e que já foram comprovadas dentro da medicina mesmo, dentro da ciência, que tem um valor, tem uma eficácia. Eu acho que também tem, para os mapuches, na área ali da Patagônia e companhia, acho que tem uma universidade mapuche também, que também tenta preservar a identidade, a língua, os registros todos. Só pegando aqui a pergunta seguinte, que a Unesco aponta que as línguas indígenas são importantes para o desenvolvimento sustentável, e a gente está falando um pouco disso, né? A concentração, a construção da paz e a reconciliação. Por que esses três eixos? Desenvolvimento sustentável, construção da paz e reconciliação. Sim, Quer falar? Então, essa reconciliação, vou pegar esse aspecto, né? Vem porque, historicamente, as populações indígenas sempre foram reprimidas, né? Sempre foram, as línguas, principalmente. Então, por exemplo, haviam escolas, né? As escolas de missões religiosas que achavam que não, as crianças não podem andar nuas, né? Vamos colocar roupa, vamos botar numa escola, né? Vamos falar, aí proibia-se de falar. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo todo. Vamos proibir. Agora a gente está aqui no Brasil, tem que falar português. Não pode falar a sua língua. Eram castigadas as crianças que falassem, na hora do recreio, entre elas, né? Falassem a sua língua materna, que tinham que aprender o português, isso dentro da política mesmo de nacionalização, de integração, né? A política integracionista mesmo da população indígena, né? Então, essa reconciliação seria nesse aspecto, né? Reconhecer que os erros frente aos direitos humanos dessas populações, né? De ter a sua autonomia cultural, até a sua língua e se reconhecer na sua identidade própria. E estamos tentando, né, reparar esses erros. Então, esse é o aspecto da conciliação e da paz também, né? E reconhecer que as populações indígenas são originárias, né? Então, quem mais brasileiro? Porque o Brasil é um país, né, que recebeu de braços abertos assim, imigrações, levas de imigrantes do mundo inteiro, né? E o português, que é uma matriz importante, né? Mas quem mais brasileiro do que os índios, os povos originários, né? Os povos originários, né? Então, reparar esse erro é muito importante. E é a paz, né? Quer dizer, a construção da paz, que é um dos pilares de conceitos desse movimento, dessa proposta do ONU Internacional das Línguas Indígenas, né? Agora, quantos idiomas indígenas existem no Brasil?
hoje? São cerca de 160 línguas, né? E os linguistas que vêm estudando reconhecem 2 troncos linguísticos com suas famílias, né? E tem também línguas de famílias de outras famílias fora desses 2 principais troncos. E ainda tem o Macro-G e o Tupi. Macro-G seria de que região? A gente tem um mapa para mostrar, eu não sei se esse mapa não, vai te esse ajudar. mapa mostra as famílias linguísticas, né? Ali não está distribuído por tronco. Pelo tronco, né? Eu tenho um outro quadro que eu botei, não sei se... Ali estão as famílias linguísticas. Mas é importante, dá para mostrar, dá uma olhada, que estão assim, mas você pode observar que na costa, no litoral, né, elas já não estão mais. Por quê? Porque foi a entrada. Na entrada, Bahia, não é que não existissem, existiram muito, né? Existiram muitos povos indígenas lá, mas foram assim reprimidos, foram assim enxotados, caçados, né? Essa história né, no Brasil. Então, mais para dentro que elas se preservaram mais, tá vendo? Entendi. Então, ali são as principais famílias linguísticas, né? E cada família tem, assim, algumas famílias têm tem 12 línguas, 15 línguas, outras famílias têm 2 línguas, então isso é um estudo... Quando você fala... Então, você tem, o que é interessante mostrar nesses números, né, que você tem, né, como a Chang contou, né, em torno de 160 línguas, 160 que é uma abordagem dos linguistas, né, especialistas. Nos dados do IBGE, eles apontaram, né, um número maior, os 200 e poucas línguas, mas isso aí é uma discussão considerando dialetos, né? Então, assim, como língua mesmo, né, dialetos é um número maior de línguas. Mas o que é interessante e importante mostrar é que nós temos hoje no Brasil, inclusive considerando os dados do IBGE, em torno de 800 mil pessoas que se identificam como índio. Segundo os dados da própria Unesco, são necessários, para falar e manter minimamente uma língua em condições de reprodução, é necessário que exista em torno de 1 milhão de falantes. Temos 800 mil. Ou seja, então, o que ocorre? Né? Essas 160 línguas estão em processo de desaparecimento muito grande, muito rápido. Porque se o total... Porque nós temos em torno de 30% a 40% dos povos indígenas no Brasil com menos de 500 habitantes, com menos de 500 pessoas, menos de 500 pessoas. Então, você tem 30% a 40% de línguas em situação iminente de desaparecimento, de 30% a 40% de 160, né? O que dá em torno de 45 a 60 línguas que estão... E o que nós percebemos, quando iniciamos o projeto de documentação de 2009 para cá, né, evidências de desaparecimento de umas 3 línguas só nesse momento. Então, esse dado, esse mapa que foi mostrado, ele é importante por isso. Ele mostra que há uma diversidade linguística grande, como há, né, daqui até a América Central, né, em torno de 500 línguas, né, da América do Sul e América Central, mas elas em situação de risco assim, muito, muito, muito forte. Vocês estão colocando, e a gente vai mostrar os vídeos desse trabalho feito pelo Museu do Índio, que vocês 2 fazem parte, mas vocês estão colocando que depende da população mesmo, do quantitativo populacional para que a língua seja perpetuada. O que está acontecendo? Isso, não especifica. O quantitativo, quer dizer, a Unesco... Para dar segurança à preservação, à manutenção. Né? Quando você não tem, é nesse sentido, quando você não tem uma situação de manutenção e preservação de uma língua, precisa-se, no mínimo, de 1 milhão de pessoas, segundo os dados da Unesco, segundo estudos de falantes da Unesco. Para não deixar morrer. Isso. Né? Agora, sim, não quer dizer que você, com grupos minoritários, não consigam manter. Você consegue, dependendo mas você coloca esses povos em situação de muito risco.
de muita vulnerabilidade e que requer e exige de nós uma atenção e um esforço maior, pelo menos para documentar ou criar condições dela poder ser reproduzida. Isso aí tem experiências importantes, né, que isso ocorre. O quadro de diversidade de situações sociolinguísticas é muito grande. Nós temos, por exemplo, algumas línguas indígenas são faladas por cerca de 50 mil, né? São as populações que têm a maior número de falantes. São os ticuna, os caingangue e os guarani. São cerca de 50 mil falantes, né? E temos populações que têm 5 últimos falantes. A Kuntsu, né, uma dessas, né? Tem 5 falantes. Temos cinco indivíduos e 5 falantes. Temos, por exemplo, os Guerequena, que tem 7 mil indígenas guarequenas, reconhecem a sua ancestralidade guarequena, mas na nossa pesquisa, nosso projeto, descobriu-se apenas 17 falantes fluentes da língua guarequena, né? Que a garotada, os jovens, já estão querendo só aprender o português, o nhangatu, que é uma língua geral, né? Que eles usam, e o português. Então, tem muitas situações assim, em que só os velhinhos, os avós falam ainda fluentemente. E se esses velhinhos forem embora, não está tendo a continuidade. Um dos critérios importantes para avaliar a vitalidade de uma língua é a transmissão intergeracional. Se isso existe, se a mãe está falando com o seu filho na língua materna, se essa língua materna é uma língua indígena, aí é um sinal de que há vitalidade. Se não tem, se as gerações não estão transmitindo, então ali é um indicativo de grande vulnerabilidade dessas línguas, né? A gente vai mostrar o vídeo que vocês trouxeram para a gente. É uma escola indígena, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Vamos soltar? Tá. Isso foi uma... Ok. São professores São professores indígenas da etnia Carajá, da Ilha do Bananal, ali no estado de Tocantins, né? Os Carajá têm cerca de 3.700 membros, né? E falam o Carajá. Então, isso foi um trecho assim, de uma oficina que nós fizemos, e nós tivemos no nosso projeto produção de gramáticas pedagógicas, né? Dessas línguas, né? Porque uma das demandas que a gente percebe muito desde que a gente tem as escolas indígenas que são apoiadas pelos estados e tudo, mas não tem muito material de estudo. Então, para estudar a língua indígena, a língua que eles estudavam nas escolas, basicamente é a ortografia, como escrever, transcrever as línguas, né? E, claro, o sistema de letramento e tudo isso eles têm. Mas, então, essas oficinas que nós fizemos foi mesmo para ajudar aos próprios indígenas, no caso os professores, a pensar a sua própria língua e ver ali que tem fenômenos da língua que são recorrentes e examinando esses fenômenos recorrentes, depreender ali que tem uma gramática, né? Como se faz os possessivos, como se faz os plurais, como se faz toda a língua, os verbos, como se conjugam, né? Então, eles tomando essa consciência da sua língua. E aí ele estava explicando
um aspecto. Vocês têm um material feito, né? Como é que é esse projeto que ocorre no Museu do Índio desde 2009? Então, nós, em 2009, iniciamos, nós já vimos desenvolvendo um amplo trabalho de documentação no museu, né, e de desenvolvimento de ferramentas para a documentação de línguas. Fizemos um acordo com o Instituto Max Planck, né, da Alemanha, para que trouxéssemos tecnologia, né, de sistemas de anotação, de armazenamento, né, de documentação linguística. E, em 2009, nós conseguimos consolidar um projeto, né, em parceria com a Unesco e com inúmeras universidades, né, do Brasil e do exterior, né, Museu Nacional, Museu Guild, Universidade de Campinas, né, e com essa articulação iniciamos um trabalho de documentação, um trabalho muito intenso de documentação de línguas, né, e culturas ameaçadas de extinção. Então, nós priorizamos os povos que estão em situação de vulnerabilidade e começamos a realizar um projeto onde, né, um pesquisador, né, ele orientava pesquisadores indígenas que eram bolsistas, e nós formamos perto de 400, né, até agora, nos procedimentos de documentação de suas línguas. Então, esses bolsistas, eles contavam com uma máquina de filmar, contavam com notebooks, contavam com gravadores especiais e com a assistência de um pesquisador, né, geralmente um doutor ou um doutorando, e vai desenvolvendo um trabalho de documentação. Dentro desse trabalho, nós desenvolvemos vários produtos, né? Nós temos aqui, né, esse aqui, né, deixa eu pegar o óculos. Esse aqui, pode pegar. Esse aqui é o... Escola, eu não sei pronunciar. Né? Esse aqui é o Caiabi, né? É o Caiabi do Xingu, né? Que eles próprios desenvolveram, né, junto com a equipe do museu, todo o material de leitura, todo o material de letramento. Esse é um livro didático desenvolvido por eles mesmos para... Com eles, no âmbito do projeto, com orientação de pesquisadores. Para a aldeia deles. Isso. Olha que interessante. Nós temos aqui o Carajá, que era desse. Esse aqui já é uma cartilha de letramento. Só que essas cartilhas, esse material, foi feito, né, com os indígenas, né, e eles ajudando a construir, eles ajudando a pensar, como a Chang falou, né, que é um o desenvolvimento, o desenvolvimento do trabalho. Deixa eu mostrar agora, aqui. Essas gramáticas pedagógicas que a Chang apontou, ela é resultado de quase 10 anos, em torno de 10 anos de trabalho, né, para que a gente pudesse criar instrumentos pedagógicos para que os professores indígenas possam desenvolver um aprendizado, né, na sala de aula de suas línguas. Mas são as primeiras gramáticas pedagógicas, né, são 4 gramáticas, né, sim, de povos indígenas feitas no Brasil. Então, nós vamos publicar isso esse ano. Esse ano. A gente já está indo para os minutos finais do #Educa. O professor, a gente está falando para o país inteiro, o professor que quiser acessar esse material, como que ele faz? Bom, tem a página do Museu do Índio, né? Na página do Museu do Índio, museudoíndio, né, .gov.br, projetos, né? Ela tem informações sobre todos esses projetos, sobre os produtos, sobre os povos, tem informações sobre essa diversidade linguística, né? E informações também, né, sobre, né, documentação, sobre as exposições, sobre as atividades que o museu desenvolve. Né? No momento, o museu está temporariamente com as exposições fechadas, mas está em atividade, né? Está atendendo o público, está ampliando, né, está atendendo, né, inclusive desenvolvendo trabalho dentro do museu, mas de forma controlada, porque estamos aguardando a autorização do Corpo de Bombeiro para voltar a funcionar. Por conta do episódio do Museu Nacional. Também, né? Também. Professor de escola municipal também, o museu permanecendo aberto a partir de então. Tem visitação no museu? Como é que funciona esse acesso? Isso eu posso falar melhor. Né? Quer dizer, a gente, né, nós, como eu disse, paralisamos só a exposição, né, mas os atendimentos ao público continuam.
né, nós fazemos empréstimos, kits para as escolas, né, as escolas acessam, que inclusive, né, entram em contato com o Serviço de Atividades Culturais do museu, né, tem todas essas informações na página, onde nós realizamos atividades, nós temos grupos, monitores indígenas, que desenvolvemos trabalho nas escolas, né, inclusive boa parte disso aqui que nós estamos discutindo, eles fazem nas escolas aqui do estado do Rio de Janeiro. Interessante, porque aí você tem uma troca, ele vai à escola. Sim. Olha aí, professor, que oportunidade rica que você tem às suas mãos para trabalhar mais do que cumprir, né? Quando a gente pensa em escola, a gente tem a legislação para trazer os conteúdos culturais, tanto da cultura afro quanto da cultura indígena, mas para trazer essa discussão mesmo para a sua escola, para a sala de aula, e que tal levar um falante para dentro da sua escola, né, de um desses idiomas que a gente precisa tanto preservar para a nossa identidade mesmo, né, para a gente permanecer enquanto brasileiros, né, é extremamente importante. Eu queria agradecer, por favor, Cham, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa, obrigada por ter vindo. Zé Carlos também, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu, no museu. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Você que acompanhou a gente já sabe, tem mais Hashtag Educa para você. Até o próximo programa. Tchau.